Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de DG. Na aula de hoje nós vamos falar sobre círculo e circunferência. Eu peço que vocês assistam essa videoaula, façam leitura das páginas 214 e 215, copiem esses exemplos dos slides no caderno e resolva a lista de exercícios do PDF. Para a gente começar o nosso estudo de círculo e circunferência, eu trouxe para vocês aqui uma imagem feita por um artista e ele utilizou apenas círculos e circunferências e cores distintas, tamanhos distintos, para formar então o rosto de um homem. Esse homem aqui, ele é um músico jamaicano, ele é cantor de reggae e achei muito legal essa imagem, muito legal essa ideia. Pessoal, o que seria o círculo? Quando a gente já estudou vários polígonos que apresentavam lados, e quando a gente tem um polígono que tem vários lados, ele mais se aproxima de uma circunferência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um hexágono de 6 lados, como é a primeira figura, depois eu vou aumentando para 8, depois eu aumento para 12, depois eu aumento para 20, e vou aumentando sucessivamente, mais se parece um círculo, não é? Então, para a gente começar aí o estudo, você sabia que círculo e circunferência têm diferença? Qual que seria essa diferença, hein? Pessoal, a circunferência nada mais é do que o contorno, o que está em volta. Então, na nossa imagem aqui, o que está em vermelho representa a circunferência, o contorno. E o que está dentro, todos os pontos dentro da circunferência, a gente chama de círculo. Então, o círculo é tudo que está aqui dentro. E a circunferência é só o contorno. Eu trouxe para vocês alguns elementos importantes da circunferência que vocês precisam saber. Então, anotem também esse slide no caderno de vocês. Então, a gente tem que lembrar dos conceitos de raio, diâmetro e corda. O que seria? Uma corda, pessoal, é quando eu tenho dois pontos que estão dentro da circunferência, ou seja, que estão em volta, e esses dois pontos, eles ligam. A gente liga eles de um lado para o outro, formando uma corda. Ah, professora, mas o C e o D também são pontos diferentes numa circunferência. Ele também é uma corda? Sim. O diâmetro é um tipo de corda. Só que o diâmetro, ele é uma corda que passa pelo centro. Lembra que quando a gente vai fazer uma circunferência com um compasso, a gente abre o compasso, coloca a pontinha de metal encostada no papel. A pontinha de metal, ela representa o centro da circunferência. Então, o O ali é o centro da circunferência, como o diâmetro passa por ele, como a corda passa por ele, a gente chama de diâmetro, tá bom? O diâmetro é a corda de maior tamanho da circunferência. E a gente também tem o raio. O raio, ele sai do centro e vai até a circunferência. Ou seja, o raio nada mais é do que metade do diâmetro. O diâmetro não é, de O até C é um raio, de O até D é outro raio. E os dois juntos, CD, a gente forma um diâmetro. Então, se por exemplo, der para vocês, saiba que o diâmetro é 10. Quanto que é o raio? 5, pois o raio é metade do diâmetro. Outra coisa que a gente também tem que saber é sobre arcos. Então, em volta, a gente já viu que a gente tem a circunferência. Quando eu tenho um pedacinho da circunferência, por exemplo, eu coloquei um ponto A, coloquei um ponto B, tracei uma reta que sai do centro, passa por A, depois uma reta que sai do centro e passa por B, formou um pedacinho da circunferência, como se fosse uma fatia de pizza, mas esse contorno, esse pedaço da circunferência, a gente chama de arco. Então, nós temos esse arco maior e também tem esse arco menor e esse arco maiorzão aqui na figura. Pessoal, a gente precisa entender o conceito também de comprimento da circunferência. Então, a circunferência nada mais é do que o contorno. O comprimento dela é quanto mede esse contorno. Então, a gente pode indicar essa medida através de uma fórmula, que é a fórmula de 2 vezes o π vezes o raio. Muita gente fala assim, que essa fórmula é de 2π ralho. Por quê? Porque é 2π vezes raio. O π, é uma constante matemática, a gente vai falar um pouco dela no final, e a gente usa um valor aproximado de 3,14. Tá? E o raio a gente já viu o que é. O raio é o ponto que sai do centro e vai até a circunferência.
Outra forma de medir o comprimento da circunferência também, pessoal, é a gente pegando, por exemplo, um barbante ou um fio e contornando essa circunferência. Depois a gente abre e mede lá na régua. O tamanho que a gente utilizou para contornar aquele objeto cilíndrico é o comprimento dele. Eu trouxe aqui um exemplo, né, alguns exemplos para vocês de comprimento do círculo. Então, eu tenho aqui o meu círculo e eu tenho raio. E eu quero, então, o comprimento. A gente vai usar a fórmula, 2 vezes π vezes r. O π a gente vai utilizar como 3,14, substituindo o 2, né, vezes 3,14, o raio é 20. Só toma cuidado com o seguinte, se o exercício tivesse falado que o diâmetro fosse 20, o raio então valeria 10. Então toma cuidado aqui, tá? Agora é só fazer as multiplicações. 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes 20 a gente tem aí o comprimento da circunferência igual a 125,6 centímetros. O comprimento nada mais é do que o perímetro da circunferência. Outro exemplo, ó. Determine o raio e o diâmetro de uma praça circular que possui 942 metros de comprimento. A gente utilizar o π também como 3,14. Então, eu tenho aqui o comprimento, a gente sabe o valor do comprimento, o que a gente não sabe é o raio. Então, no lugar do C, eu vou pôr 942, o 2, o π, 3,14 e o raio, que é o que eu quero descobrir. Como o raio é incógnita, pessoal, eu preciso deixar ela sozinha. Então, eu vou passar tudo que está aqui multiplicando para lá, dividindo, certo? Primeiro eu multipliquei 2 vezes 3,14, vou passar esse 6,26 para lá dividindo, por quê? Porque eu quero achar o raio, tenho que deixar ele isolado, sozinho de um lado da equação. Então, tá multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho um raio igual a 130 metros. Pessoal, o exercício, ele pergunta também sobre o diâmetro, né? Então, qual seria o diâmetro dessa praça? Então, a gente tem aqui que o diâmetro não é 2 vezes o raio, então o diâmetro seria 2 vezes 150, que daria, então, 300 metros de diâmetro. Certo, pessoal? Continuando aqui. E o comprimento de arcos. Então, lembra que eu falei para vocês que arco é um pedacinho da circunferência? Então, a gente sabe que a circunferência, todo o comprimento dela é 2π vezes r. E em graus, falando em graus, significa que a circunferência ela tem quantos graus? Lembra do transferidor? Quando a gente tem aquela meia lua, tem 180 graus. Quando a gente tem um transferidor completo, a gente tem 360 graus. Então, uma circunferência, ela simboliza 360 graus. Então, eu coloquei, vou fazer uma regra de 3. 2πr equivale a 360 graus. E o L, que é o arco, vai valer quanto? Vai valer o ângulo que está aqui. Então, a gente faz uma regra de 3, a multiplicação em cruz. Faço esse vezes esse vezes esse. Eu quero encontrar o valor do arco, então eu vou deixar o L sozinho e passo os 360 para lá dividindo. Então, dessa forma, a gente encontra o comprimento de arcos de circunferência. Um exemplo aqui para vocês, tá? A gente tem aqui qual é o comprimento X, né? Que seria o arco, que seria aqui, tá? De um arco de 60 graus em uma circunferência que tem 24 centímetros de raio. Então, a gente vai colocar aqui a nossa fórmula. Pessoal, aqui não é raio, tá bom? Aqui, ó, é diâmetro. Deixa eu só consertar aqui. Então, aqui, ó, é o diâmetro, tá bom? E aqui que é o valor de x. Então, a gente vai encontrar o valor do raio, tá? Lembrando que o raio é metade do diâmetro. Então, qual é o valor que a gente vai colocar aqui? Metade de 24, que é 12. Então, vamos substituir. Lembrando que essa fórmula é o comprimento total, que corresponde a 360 graus. Eu quero o valor de x ou de L, tanto faz. A gente sabe que esse ângulo é 60 graus. Então, fazendo uma multiplicação em cruz, a gente vai resolver o que está aqui dentro primeiro. Tá? 2 vezes 12, 24 vezes π,
vezes 60, eu vou passar o 360 para lá dividindo. Eu tenho uma forma de resolver, que é pegando o 60 e dividindo por 360, né? 60 dividido por 360 dá o 60. E a gente substitui, a gente faz a divisão e substitui o π. Ou também a gente poderia ter substituído o π aqui em cima, feito a multiplicação, e depois a divisão sem problema, tá? Dá o mesmo valor. Pessoal, tem exercícios que eles deixam o resultado final em π, eles não multiplicam por 3,14. Tá? Então, por isso que eu deixei aqui para vocês verem que também a gente pode deixar dessa forma. Certo? Então, esse aí é um exemplo de comprimento de arco. E uma perguntinha, quem que é esse tal de π que a gente falou aí na nossa aula? O π, pessoal, ele representa o valor da razão entre o comprimento da circunferência, né, e o seu diâmetro. Ela, na verdade, ela é uma constante. Por que uma constante? Porque ela sempre tem um valor, o mesmo valor. O π, ele é infinito, então ele é um número irracional. Aqui eu coloquei algumas casas decimais, mas na verdade elas continuam infinitamente. Então 3,14, 15, 9 e por aí vai, tá? Então ele é infinito e não é periódico, ou seja, não tem números que se repetem. Ou seja, como que eu posso descobrir esse π? Se você pega um comprimento de uma circunferência, divide pelo seu diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, você vai encontrar uma constante de 3,14 sempre. Então, faça aí na sua casa. Pega aí algo circular, meça com... envolve ele com um cordão, depois abre o cordão, meça lá na sua régua, você descobriu o comprimento da circunferência. Depois do centro até o comprimento, né? Na verdade, a circunferência você tem o raio, e aí você multiplica por 2 e divide. Comprimento dividido por diâmetro, você tem então essa constante. Certo, pessoal? É isso. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima aula. Precisando de alguma coisa, nós estaremos lá para ajudar vocês. Um abraço.